E nós voltamos com TV Esporte. Hoje nós estamos recebendo aqui o Carlos Augusto Wolff. Acertei, Carlos? Boa noite. Boa. Acertei. O Carlos está tão preparado que ele trouxe aqui para o Audax, que é isso que ele veio falar, que ele trouxe até um papelzinho com um site para as inscrições, ó, www.sociedade.audax.org.br, né? Augusto, bom, boa noite. Primeiramente explica para nós quando é que é o próximo Audax, quantos quilômetros? Boa noite, Éder e amigos de casa que estão aí do outro lado nos assistindo. Esse Audax que vai acontecer agora no dia 18 de outubro é, na verdade, uma antecipação já da série do ano de 2010. Ele vai acontecer... Sempre ocorre no início do ano até, né? Geralmente sim. Esses aí, por acaso, é uma antecipação. Ele já vai valer para quem quiser seguir a série no ano que vem. Mas esse é de 200 quilômetros, vai acontecer em Porto Alegre, dia 18, como dissemos, né? E, na verdade, só a largada em Porto Alegre, que dali do DC Navegantes, onde sai, ele atravessa a ponte do Guaíba e segue daí, então, por Charqueada, São Jerônimo, General Câmara, vai até Vale Verde e volta. Até é bom falar nisso, e quando tu diz assim, sai de Porto Alegre, pega todo um asfalto ali, né? Tem toda uma estrutura para... Afinal, tem o trânsito também de veículos junto. Na verdade, a questão assim com a segurança dos ciclistas é muito importante. A organização sempre toma todos os cuidados necessários, né? A hora da largada é uma hora que o pelotão sai todo agrupado. Deve ter muita gente pedalando nesse Audax do dia 18. Então tem o apoio muito importante da Polícia Rodoviária fazendo uma escolta, vamos dizer assim. O grupo sai até fazer a travessia das pontes lá do Guaíba. Ele vai escoltado pela polícia e depois então cada ciclista segue lá pelo seu próprio ritmo de pedalada. 200 quilômetros, sai do ponto que é o DC Navegantes? Sim. E volta até o DC Navegantes? Vai até o quilômetro 100, que fica lá em Vale Verde. Lá tem um PC, um posto de controle, e retorna pelo mesmo caminho então para o DC Navegantes. Importante, assim, o Augusto, provavelmente outros ciclistas aqui de Montenegro vão também, né, Augusto? Não está certo ainda? Não, a gente espera que sim. Inclusive, foi muito importante tu ter nos convidado para comparecer aqui, falar sobre esse evento, porque nós temos um grupo assim, informal de ciclistas que já há alguns anos já pedala juntos e tal, mas deve ter muito mais gente por aí que a gente não conhece e que talvez gostaria de ter uma experiência como essa, assim, de fazer uma pedalada de longa distância, né? Então, daí isso é tão importante o teu convite, porque a gente tem a oportunidade de convidar, explicar um pouquinho sobre essa modalidade de ciclismo, né? E é importante que o Audax não é competição, né? Não é competição. É uma prova de resistência. Exatamente. É um percurso de 13 horas, é isso? No caso da distância de 200 quilômetros, então está estabelecido que esse percurso tem que ser completado em 13 horas e meia. 13 horas e meia. Exatamente. Cada um administra lá a sua condição física e tem esse prazo máximo para completar. Não importa chegar em primeiro lugar ou em último lugar, interessa chegar dentro daquele prazo. E por ela não ser uma competição, ela também propicia que vários atletas de várias idades participem, né? Sim, eu já comentei contigo numa ocasião anterior que já vimos pedalando assim o pai e o filho, um guri de 12 anos já, junto com o pai dele, cada um na sua bicicleta, poderia ser naquelas bicicletas duplas e tudo, mas não, cada um na sua, e um pequeno lá de 12 anos completou o percurso de 200 quilômetros, né? E assim como ele, que está na escala bem de baixo, assim, da idade mínima, tem ciclistas com mais de 60 anos pedalando lá. Importante para quem está nos vendo agora e quer fazer a inscrição, além do site que a gente está mostrando, como que pode fazer a inscrição lá? A inscrição é feita exclusivamente pelo site que está aqui. Site. O interessado vai passear um pouquinho no site, vai conhecer um pouco do regulamento da prova de Audax, né? E ali ele tem todas as condições de fazer o seu cadastro e a sua inscrição, né? Exclusivamente pelo site. Tem custo? Tem uma taxa de participação que é de R$58, que é um valor até razoável em face da mobilização de recursos que é necessário para viabilizar uma prova dessa, né? Logística, transporte, a organização precisa estar em 3 lugares ao mesmo tempo para acompanhar os ciclistas, então isso tudo tem um custo. Não seria possível fazer sem cobrar essa taxa. O Audax não surgiu aqui, né? Até é importante falar da relação do Audax com o Brasil, que ele vem da França. Da França, exatamente. Isso é uma modalidade de ciclismo, então, de longa distância, que teve origem na França no começo do século XX
E com o passar do tempo isso foi se tornando assim interessante para outros países, essa prática, essa modalidade de esporte, e hoje ela acontece no mundo todo, mas sempre sob a homologação do Audax Clube de Paris, que é quem dá a certificação e faz a validação desses eventos que ocorrem pelo mundo todo. 200 km é a etapa, digamos, a mínima e a máxima quanto chega? A série, como a gente diz, começa com 200 quilômetros, né, que é a modalidade, é para as crianças, né, que é onde eu vou sempre, né, não vou nas outras, eu vou nessa, que é a Barbadinha, mas depois de completar... Barbadinha, pedalar 200 quilômetros. Pois é, mas é que tem gente que vai a 1.200, né, porque a série inicia com um percurso de 200, vencendo essa etapa. Quem quiser pode então se habilitar para fazer 300, 400, 600 e 1.200, então, que daí é disputada lá na França mesmo. Em Paris. Em Paris. De Paris até uma cidade da costa, lá com o Atlântico, que são 1.600 quilômetros, então, nas duas viagens dá os 1.200. E essa prova é uma vez por ano só? Ela... Não, uma vez a cada 4 anos. Uma vez a cada 4 Sim. anos. Enquanto isso, ela fica acontecendo pelo mundo, nessas etapas, assim, de 200 a 600 quilômetros, né? No ano passado, aqui em Santa Cruz do Sul, já pioneiramente, então, já foi feita uma prova de 1.000, aqui em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Exatamente. Né? Um dia, de repente, o pessoal de Santa Cruz vai querer fazer 1.200 aqui também. Por enquanto, isso é privilégio só dos franceses, assim, organizar e realizar a prova de 1.200 quilômetros. Augusto, então, boa sorte lá. Tá aí o convite, né? Quer dizer, o convite para os montenegrinos que quiserem, afinal, participar do Audax, né? Pois é. A gente então deixa colocado aqui, para quem gosta de pedalar, que acha que está numa condição física razoável e que dá conta desse desafio. É importante isso, né? Tem que ter uma condição para... Tem que ter consciência da sua própria condição. Se bem que, mesmo quem pedala bem, pode ter um problema qualquer, então existe meios de resgatar um acidentado, alguém que desistiu, não tem problema nenhum. Mas o importante é o cara ter motivação para tentar. Se quiserem fazer algum contato para combinar com relação à formação de algum grupo, então eu me encarrego de fazer essa centralização. Vamos ver aqui, ó, 96 12 40 62. Exatamente. Aí a gente vai organizando um grupo que muitas pessoas talvez gostariam de ir, mas precisa ter uma referência assim para a gente se organizar e enfrentar esse desafio juntos. A gente quer que muita gente... Sem esquecer do equipamento de segurança, como o capacete. O capacete eu trouxe então para decorar um pouquinho a bancada, né? Mas para lembrar também que isso é item obrigatório nas provas de Audax, é capacete. Esse aqui tem até um espelhinho retrovisor adaptado aqui. Um amigo que veio do Canadá trouxe para a gente isso aqui. É um recurso interessante, muito importante. E colete refletivo para o ciclista usar durante o percurso, mesmo de dia, né? Mesmo de dia. E sinalização dianteira e traseira ligados o tempo todo da prova, que é para preservar o próprio ciclista. Augusto, obrigado pela participação aqui. Esperamos que dê tudo certo lá e complete a prova dos 200 para o ano que vem tem mais. Tomara que sim. Na volta a gente traz informações para tu divulgar aqui no teu programa, que é muito importante. Recebe alguma premiação como medalha no final? Não, premiação não. Recebe uma medalhinha, sim, um certificado, né? Não um prêmio assim de valores, nada disso. E recebe essa homologação, que para muita gente é o prêmio maior, uma homologação francesa e tudo. Isso vai para o currículo do ciclista. Augusto, muito obrigado pela participação, tá? A gente vai agora ao comentário do professor Marquinhos.